Olá! Iniciaremos mais uma unidade da disciplina Processamento Eletrônico de Documentos e Planilhas. Nessa, vamos trabalhar as aulas 5 e 6. Aula 5. Estilos de formatação, criando um sumário e índice. Ao final dessa aula, você saberá aplicar estilos aos parágrafos, formatar um estilo pré-existente, definir novos estilos, criar sumário simples, criar índices alfabéticos. Nessa aula, preparando um livro, você irá aprender algumas funções que ainda não foram trabalhadas do LibreOffice Write e que são muito úteis na hora de você desenvolver um livro. Um livro, além do texto, das figuras e de desenhos, ele possui outras características a citar. Por exemplo, um sumário. Então, é comum nos livros técnicos a presença de um índice alfabético. Além disso, é comum também termos vários parágrafos diferentes, como títulos, subtítulos, parágrafos de citações, entre outros. Inclusive, a titulação de figuras, tabelas e quadro, além de listas de diversas formas. Então, todas essas características que acabei de mencionar, que você consegue observar em um livro, você tem facilidade em desenvolver essas características aplicando alguns recursos do processador eletrônico de documentos, o Write. Então vejamos esses recursos e como fazer essas aplicações. Vamos conhecer agora o recurso estilo e formatação. Na diagramação, entendemos por estilo todo o conjunto de características de um parágrafo, como o tipo de fonte, o tamanho da letra, a cor da letra, o alinhamento de parágrafos, o espaçamento entre linhas, a configuração das margens, entre outros. Os estilos recebem nomes para facilitar sua manipulação ao longo do documento. Para você acessar esse recurso, estilos e formatações do LibreOffice Write, é necessário você ir no menu Formatar, opção Estilo e Formatação, ou utilizar o atalho pressionando a tecla F11. Volto a enfatizar que o recurso Estilo ele permite que você aplique algumas formatações de uma só vez ao parágrafo. Ou seja, dependendo do estilo que você escolher, você pode estar aplicando o tamanho da fonte, a cor da fonte e outras formatações de uma só vez àquele parágrafo que será trabalhado. Vamos ver isso? Iremos acessar o aplicativo LibreOffice Write na tentativa de exemplificar a aplicação do recurso estilos e formatação. Então considere essas duas informações. Analisando essas duas informações, nós podemos constatar que elas estão formatadas no estilo padrão. Na barra de formatação também existe um campo, um comando que nos mostra o estilo aplicado àquele parágrafo. Nesse caso, estilo padrão. Então, vou acessar aqui o recurso Estilos e Formatação, menu Formatar, opção Estilos e Formatação, vai surgir essa janela Estilos e Formatação. Notamos que vem selecionado a opção Estilo Padrão, que é o estilo aplicado aos dois parágrafos inseridos no documento. Para que possamos estar modificando o estilo de um parágrafo, basta colocar o cursor do mouse no início do parágrafo e escolher o estilo que você deseja aplicar. Vou escolher o estilo de título, por exemplo. Vou dar um duplo clique na opção e você vai ver que o parágrafo vai ser formatado. Observe. Outras formatações foram aplicadas ao parágrafo. Bom, como nós vimos, ao selecionar determinada opção de estilo, é aplicado ao parágrafo as formatações que pertencem àquele estilo. Essa é a primeira vantagem desse recurso estilo. Por quê?
Isso vai fazer com que você economize tempo aplicando de uma só vez várias mudanças a vários parágrafos. Outra vantagem é que você pode resolver mudar a letra de um estilo e automaticamente todos os parágrafos que são daquele estilo serão alterados também. Nós vemos na janela Estilos e Formatação que o Write oferece vários estilos pré-formatados, mas você pode querer criar o seu próprio. Então há duas maneiras para se fazer isso. A primeira é aproveitando um estilo pré-existente e a segunda será criando um estilo desde o começo. Vamos fazer as duas maneiras para vocês verem. Criando um estilo desde o começo. Vou aplicar a um parágrafo as formatações que eu desejo para o estilo que vou criar. Então vou selecionar o parágrafo e vou aplicar as formatações. Vou criar a fonte 20, tamanho da fonte 20. Vou fazer aqui as alterações. Pronto, vou usar esse parágrafo como referência para a criação do novo estilo. Agora eu vou acessar o recurso Estilos e Formatação, pressionando o atalho F11, surge a janela, venho no botão Novo Estilo a partir da seleção, clico na opção Novo Estilo a partir da seleção. A janela que surge, Criar Estilo, pede para que eu nomeie o estilo. Podemos dar qualquer nome. Nesse caso aqui vou dar o nome José Newton para o estilo. Ok. E observe que nas opções de estilo da janela Estilos e Formatação, o estilo José Newton já consta. Bem, vou aplicar o estilo José Newton ao segundo parágrafo. Então coloquei o cursor do mouse no início do parágrafo e agora vou procurar o estilo José Newton e aplicar. Está aqui, dou duplo clique, observe que foi aplicado o estilo José Newton ao outro parágrafo. A outra maneira que mencionei de você criar o seu próprio estilo, vou colocar a opção, uma formatação negrito, sublinhado. Ok. Agora eu vou acessar o recurso Estilo e Formatação, surge a janela e vou, utilizando o botão Novo Estilo, a partir da seleção, vou atualizar o estilo e automaticamente todos os parágrafos que estão no mesmo estilo, nesse caso o estilo padrão, também irão ser formatados com a formatação do primeiro parágrafo. Veja. Cliquei. Observe que automaticamente o segundo parágrafo também foi aplicado a formatação do primeiro. Conheceremos agora mais um recurso do LibreOffice Write que possibilita uma maneira fácil de criar um sumário. Imaginem criar um sumário de um livro com muitos capítulos e subitens. Além de ter que copiar exatamente igual o título e subtítulo para o sumário, você ainda tem que contar o número de páginas para manter o sumário organizado. E se um capítulo for inserido no meio do documento, todo o índice e paginação irão mudar. Com o Write, isso tudo é automatizado e você não precisa se preocupar com nada. Então vamos conhecer como usar esse recurso? Observe. Na barra de menus, você vai escolher o menu Inserir, Índice e clicar na opção Índices Sumários. Vejamos a exemplificação. Abri o documento LibreOffice Write. Vou utilizar um documento modelo para fazermos a aplicação do recurso que possibilita a criação de um sumário. Então vou pressionar o atalho Ctrl+O, janela abrir, vou escolher o arquivo referência, ok. Então nesse arquivo temos 4 páginas, simulando como se fosse um livro. Então temos aqui o primeiro capítulo, por exemplo, temos aqui o segundo capítulo. Deseja-se criar um sumário
para organizar esse livro. Então, vamos ver como utilizar o recurso sumário e índices. Primeiramente, para que o Write faça esse sumário de forma automática, nós devemos seguir alguns procedimentos, que é utilizar um estilo para cada capítulo. Vamos imaginar que aqui seja o capítulo, eu vou aplicar o estilo, vou aqui mesmo na barra de formatação, estilo título 1. E no subtítulo, vou aplicar o estilo título 2. Da mesma maneira, vou no capítulo 2 e aplico o mesmo estilo. No capítulo, estilo 1, no subtítulo, título 2. Pronto. Agora eu vou na página onde desejo inserir o sumário, vou no menu inserir, opção índice e escolho índices e sumários. Na janela que surgem, temos aqui a divisão tipo e título, aonde nesse campo vou digitar o título que eu desejo para o sumário. Vou digitar sumário. O tipo, deixo marcado sumário. Vou clicar na aba para vocês visualizarem as outras opções. Então, as outras opções para criar índices. Deixo marcado a opção protegido contra alterações manuais. Essa opção possibilita deixar o sumário protegido para que eu venha querer fazer alguma alteração no próprio documento. Então, isso não é recomendado, porque se eu alterar a informação do sumário, não vai ocorrer a correção do erro visto. Por quê? Porque o sumário, na verdade, é uma cópia automática do nome de cada capítulo. Então, o mais certo seria ir até o capítulo onde tem a informação errada, corrigir, que automaticamente o sumário também será corrigido. Aqui na divisão criar índice ou sumário, vou deixar marcada a opção para o documento inteiro, clicando na aba, seria outra opção para capítulo. Aqui, avaliar até o nível, opção tá 10. Antes, no início, quando eu for utilizar esse recurso inserir índice ou sumário, vocês notaram que aplicamos estilos aos títulos dos capítulos e subtítulos. Ou seja, o título foi aplicado o estilo título 1 e o subtítulo do capítulo foi aplicado o estilo título 2. Aqui nesse campo, até o nível 10, seria o que? Até qual nível, nesse caso, se fosse título 1, título 2, título 3, ele iria considerar. Menciono outras abas dessa janela, inserir índice ou sumário. Por exemplo, a aba plano de fundo permite que possamos aplicar uma cor de fundo na área onde será aplicado o sumário. Se desejarmos inserir o sumário em colunas, a aba colunas nos possibilita fazer essa aplicação. Então vamos aqui na aba índice ou sumário e pressionamos aqui na divisão criar a partir de. Deixa eu marcar essas opções. Agora confirmo no botão OK. Veja o resultado. Então, automaticamente, o sumário foi criado, um procedimento simples. Foi aplicado uma cor de fundo, porque eu havia escolhido essa cor cinza. E o resultado é esse, pessoal. Veremos outro recurso do LibreOffice Writer para a criação de índice. Então, o índice é uma lista de palavras que ajuda muito na pesquisa de algumas informações dentro de um livro. Esse recurso
você pode estar acessando por meio da barra de menus, escolher a opção Inserir índice e a opção Entrada. Vejamos como aplicar esse recurso. Depois de acessado o aplicativo LibreOffice Writer, vou utilizar o mesmo documento que utilizei no exemplo para aplicar sumário. Então, para aplicar o índice, primeiramente eu devo escolher as palavras-chave ou tópicos que eu quero incluir no índice, que eu quero classificar. Bem, vou escolher a palavra que servirá de entrada do índice. Então, coloco o cursor no início da palavra e seleciono toda a palavra. Por exemplo, writer, inserir, menu inserir, índices. No menu que surge, escolho a opção entrada. Então, a entrada é o título do índice, tá como índice alfabético. Deixe selecionar essa opção. Então, a primeira entrada, observe, foi a palavra que eu selecionei. Vou clicar no botão inserir para escolher a primeira classificação. Inserir. Agora, vou escolher outras palavras que servirão como entrada, por exemplo, processamento de textos. Vou inserir. Escolher outras palavras, LibreOffice, seleciono, inserir. Vou no segundo capítulo, seleciono a palavra, inserir. Novamente, inserir. Pronto. Agora eu vou na página onde desejo criar o índice alfabético. Agora eu vou na barra de menus escolher o menu inserir, a opção índices e a outra opção índices sumários. Surge a janela inserir índice ou sumário. Vou ativar a opção aqui na aba título, tipo e título. Vou escolher índice alfabético. Note que essa janela foi a mesma que nós utilizamos para aplicar o sumário. Só que vou fazer a distinção por meio do tipo, que agora vamos aplicar um índice alfabético. O título foi alterado para índice alfabético. Vou deixar somente índice. Combinar a entrada com P ou PP e distinção entre maiúsculo e minúsculo. E agora eu vou clicar no botão OK. Da mesma maneira, venho reforçar que se eu quisesse que o meu índice fosse aplicado em colunas, bastaria vir aqui na guia, como também se eu quisesse aplicar um plano de fundo ao local do índice, bastaria vir aqui na aba plano de fundo. Não será o caso, vou confirmar, OK. Notem que aqui nós temos o título que foi escolhido do índice, e cada palavra que foi selecionada e incluída como entrada do índice, ela apareceu agora, e o número da página em que essa palavra se encontra. Observe. Até a próxima aula, pessoal. Bons estudos.